Olá pessoal, no Casão Pode Tudo dessa semana eu vou conversar com um dos melhores treinadores de futebol do futebol brasileiro, um dos mais vencedores também. E acabou de ganhar uma medalha de prata, conquistou a medalha de prata com a seleção feminina lá em Paris. Eu tô com o Arthur Elias. Arthur, muito obrigado por ter Fala, Casão. aceitado ter vindo aí. Cara, eu quero saber da sua história, desse início, USP, projeto com futebol feminino, sabe? Futebol de salão. Como foi a sua entrada nessa questão do futebol feminino? Quero dizer, bem jovem você foi pro futebol feminino, né? Bom, comecei com 20 anos dando treino universitário, né? Treinador de equipes de futsal, inclusive feminina já em 2002, com atléticas, né? da USP. Depois o futebol de campo feminino veio em 2006. Vem cá, você acompanhou no seu projeto umas jogadoras da estudantes. Sim, estudantes, mas eu também fiz um projeto que tinha um viés acadêmico, da gente aprofundar o estudo do futebol feminino, também social, então a gente abriu para peneiras e avaliações de atletas das comunidades próximas e até qualificamos um pouco o time, e ser competitivo também, que sempre foi a minha veia de ser muito competitivo. Então, quando eu parei de jogar nas categorias Você de jogava em que base, time? eu joguei na base de alguns times, joguei no São Paulo um pouco, joguei em outros times que no futsal um pouco mais de tempo, no futebol de campo me adaptei, mas acabei vendo que talvez não fosse um grande jogador, né, e gostaria de manter sempre ligado ao futebol. Também fui tocar minha vida, curtir a minha vida naquela época, Sim, né. É muito difícil porque era um momento que ou você parava de estudar e jogava, né, sim. aquela época era muito diferente de hoje. Então, depois, né, já na faculdade, desenvolvi esse projeto na USP. Aí a gente foi trocando, fui pro Nacional. Nacional fiquei 2 anos, Nacional aqui da Barra Funda. Dali, do É, Nacional Atlético Clube, não é? isso. Parceria com o Mackenzie. As atletas recebiam bolsa de estudo. Depois tive o convite da Paula para ir pro Centro Centro Olímpico. Olímpico, que aí começaram os títulos, não foi? Você já tinha sido Sim. campeão com o Nacional. Não, com o Nacional era muito difícil, a gente não Foi com o tinha Centro Olímpico. nenhuma. A gente chegou até a fazer grandes partidas, ganhamos do Corinthians, inclusive, empatamos com o Santos, mas era um time muito amador, a gente treinava às 10 da noite até meia-noite, e depois disso levava algumas jogadoras em casa algumas vezes, era tudo custeado com muita dificuldade e muitas vezes por mim mesmo e a comissão técnica. Era um trabalho assim que a gente que a gente estava se inserindo no futebol e fazendo um trabalho profissional com as condições que tinha, né? E esse sempre foi o meu ponto de a cada ano evoluir na profissão, né? A cada dia, na verdade, mas a cada ano a gente vê o trabalho melhorando, conseguindo ter uma sequência de trabalho. Então o futebol feminino me deu isso, né? Diferente se eu tivesse escolhido um outro caminho naquela Sim, época que era muito jovem ainda, porque tinha um certo preconceito ainda hoje de os treinadores da base, né, se fosse para a categoria de base, que muitos sim. colegas acabaram indo, para subir profissional masculino, tinha uma certa dificuldade, um preconceito com o treinador de formação. E eu queria trabalhar Principalmente os com. grandes clubes, né? Ter sempre um treinador já conhecido, já com história, eles não dão muita Hoje oportunidade está para. mudando um pouco, né, Casal? Porque o jogo Exatamente. mudou muito, né? Os investimentos são outros, o conhecimento para se trabalhar futebol hoje ele tem que ser mais amplo. Então, hoje tem um acesso melhor a esses profissionais que vêm da categoria de base, mas a formação é diferente o trabalho. Ou poderia ir como fiz, acompanhar estágios ou trabalhar em comissão técnica de alguns treinadores, né, já com um bom currículo, um bom nome, mas aí eu não ia conseguir colocar as minhas ideias em prática. E eu sempre quis, né, colocar aquilo que eu Deixa eu te acreditava de perguntar futebol. uma coisa que me deu curiosidade agora você falando. O que você percebeu quando você começou a trabalhar com futebol feminino e deu continuidade em que você deveria ou poderia fazer com que melhorasse os fundamentos da mulher jogando futebol, da garota jogando futebol, da goleira, do chute de longa distância, da movimentação, na parte tática. O que você percebeu que você sentiu que poderia colaborar, como colaborou pra caramba, porque você é um dos caras. Cara, o futebol feminino você está na história do futebol feminino brasileiro, pelo que você Sim. fez, pelo que você vai fazer, pelo que você já está fazendo na seleção brasileira. Mas quando você começou, o que você olhou e falou assim: eu tenho que ajudar nisso porque eu sei que elas conseguem melhorar alguma coisa? Acho que tudo, né, Casão? Eu vejo o trabalho de uma forma muito integrada e sempre tive essa visão.
de trabalhar buscando o melhor para atleta e precisava tirar o melhor de cada pessoa, de cada atleta que eu estava treinando, independente do gênero, mas fui muito pro lado feminino. Fui aprendendo contextos que foram muito importantes para minha formação pessoal, inclusive, depois de mais velho, inclusive, porque a gente vai, né, vendo a realidade da mulher, né, na sociedade, a realidade da mulher dentro do futebol, né, então isso foi muito importante para mim. E nesse aprendizado eu também tinha uma troca de apoio com elas, né, isso foi importante para que a gente criasse sempre um ambiente que as pessoas gostassem de estar ali, tivessem prazer de treinar junto, de criar um grupo, sempre um grupo muito forte e competitivo, porque a minha veia é muito competitiva. Então, isso eu fiz desde sempre. Até os resultados no universitário que eu tinha era assim, o time nunca ganhou e aí ia lá e a gente era campeão. A gente conseguia mobilizar, né, as pessoas com uma relação um pouco mais profunda, né, do que se tem normalmente. E tecnicamente o que o futebol feminino sempre teve foi uma defasagem de treino, né? Elas não tinham uma bagagem de treinamento adequada até hoje, né? Hoje isso diminuiu de uma certa forma, porque a gente tem campeonatos de base, mas se você pegar a grande massa que a gente tem no Brasil de possíveis jogadoras, falta oportunidade, falta boa estrutura de treinamento. Naquela época, então, muito. Então a gente via jogadoras que já estavam disputando o Campeonato Paulista, campeonatos fortes e tinham realmente uma dificuldade de falta de treino, de entendimento tático, que tem a ver com a técnica, então é uma tática individual. E a parte técnica, eu no começo, assim, nos estudos, eu lembro que o pessoal começou a ficar muito fã do jogo reduzido, pá. E eu acho que ele é só mais um instrumento de treinamento, mais um tipo de exercício. E as pessoas tinham até um preconceito, uma época com o treino analítico, né? Parou de se dar aquele treino técnico, né? Aquele técnico puramente técnico, né? E eu gostava, também fazia muitas, a jogadora se sente bem, é claro que a transferência é mais difícil do ponto de vista, né, na teoria, porque é uma situação muito mais fechada, menos complexa do que o jogo, mas traz confiança, traz aprendizado, né? Então, a gente fez, né, e hoje eu tenho uma série assim, de exercícios que a gente cria para realmente trazer, né, Você é um apaixonado pelo bom futebol. Sim, muito. Você é um apaixonado Minha pelo vida time é o técnico. futebol. Sim, sim. Não é isso? Claro, para mim, assim, Você valoriza, então, o treinamento de melhorias técnicas da jogadora. melhorias e a seleção das jogadoras também. Sim. Porque, para mim, quem tem a qualidade com a bola, né? Quem tem... Porque o aspecto técnico, óbvio, que também não é só com a bola, né? Saber se movimentar, você ficar pouco tempo com a bola no jogo, se posicionar, se movimentar, ser inteligente, posicionar o seu corpo para aproximação. São muitas variáveis que a gente hoje observa como uma parte técnica de um jogador ou uma jogadora. Mas a relação com a bola, né, a habilidade, o talento que você vê que é algo assim que já está desde criança, isso me fascina, sempre Precisa me só fascinou. aperfeiçoar. Sim, a gente precisa lapidar. Você faz muito treinamento de fundamentos? Porque eu tô te perguntando isso porque assim, eu trabalhei com o Tele Santana, tá? Sim. Na seleção brasileira. Então, pá, a gente ia treinar lá na Toca da Raposa, na época, em Minas, no Cruzeiro. E tava lá Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão, aquela turma toda de 82, eu, o Renato, que tinha chegado. E a gente, antes de começar um treino coletivo ou físico, ele fazia fundamento, cara. Então, por exemplo, imagina, você pega o Zico aqui, o Sócrates lá, esse lança pro outro para matar no peito, para esse devolver para matar no peito, domínio de bola, cabeceio. Você contando isso, você fala assim, pô, pra que eles iam fazer isso? Não, o Tele queria sempre melhorar a parte técnica, mesmo que o jogador já fosse um cara técnico, um cara formado. Ele trabalhava para o cara não perder aquela sensibilidade com a bola. Claro. Você trabalha dessa maneira? Tudo é hábito, né, Casão? Então, se você deixa de fazer, a tendência é você não vai evoluir ou você pode ter uma queda, né? E claro que a gente, num nível cada vez mais alto, você não precisa fazer isso com uma frequência muito alta, na verdade, um volume muito alto. Mas se você fizer um pouco a cada dia, você não tira, você não vai aumentar a carga de treino, porque é um treino leve, né? É algo que eu gosto de fazer, especialmente a gente faz também nos aquecimentos ou faz no complemento de treino. Né, e também muitas vezes monta algumas situações por setor e deixa as atletas à vontade no sentido do que elas querem treinar, né, tanto parte da comissão, né, olha, você está precisando, a gente está precisando fazer um pouco mais de jogo aéreo, recebimento,
né, para tirar a bola de cabeça ou para fazer o gol de cabeça. Então vamos treinar, né? Mas ela também acha que aquilo que eu cobrei dela do um contra um, né, balançar para o lado, bater de esquerda com, né, o pé não dominante, ela quer evoluir. Então vamos lá, vamos fazer depois do treino. Então a gente tem espaço para tudo no treinamento, desde que você tenha a organização e, claro, as sessões elas sejam com uma lógica, né, que tenha uma evolução. Eu não abro mão de treinar a parte técnica, mas o jogo mudou muito, né, Sim. daquela época para cá. A intensidade A foi intensidade, aumentando. o tempo que você tem, ele é muito mais curto. Hoje você precisa administrar o tempo e o espaço de uma maneira muito mais precisa, né? Porque você tem menos espaço e menos tempo para suas decisões. Mas isso não descarta a gente conseguir tirar um tempinho para treinar essa parte técnica. Isso aí é um segredo positivo do seu trabalho, né? Porque os seus times são técnicos. Você foi tendo uma evolução. Você também foi tendo uma evolução. Nacional, depois Corinthians Audax. Aí acabou a parceria, surgiu o Corinthians. Isso. O Corinthians é o time mais vencedor do Brasil e atualmente o melhor time da América do Sul. É sempre o Sim. time a ser batido. E você começou a formar esse time. Sim. Né? Foi da sua saída do. Foi Quando desde acabou o o começo, Audax, né? você deu continuidade. Né? E desde que retomou o Sim. Corinthians em 2016, né, foi comigo até o ano passado. Sim. Eu saí logo após a Libertadores. E sem dúvida é o Corinthians é a equipe mais vencedora da história do futebol feminino brasileiro. Com mais jogadoras, né, de destaque hoje no momento na seleção. E a gente fez uma história muito bonita lá, com muitos títulos. Né? Você teve total apoio da direção desde o começo? Ou precisou mostrar alguma coisa, ou insistir para o Corinthians acreditar? Acho que as duas coisas são importantes, né, Casão? O apoio no início a gente teve, foi uma parceria que teve dos dois clubes, com o Audax, o Mário Teixeira junto ao Corinthians, e depois que a gente teve essa estrutura do Audax, que fez o que podia fazer de melhor. A gente é sempre muito grato a todo mundo que apoiou nessa trajetória dessa equipe que se tornou histórica. Mas depois era importante ir para o Corinthians, usar as estruturas do Corinthians, e ali a gente foi, obviamente, ganhando cada vez mais respaldo e estrutura de trabalho, né? Porque o apoio não adianta ele ser verbal, apenas Sim. aquele respeito de receber o treinador ou a coordenadora, como os presidentes sempre tiveram esse respeito com o meu trabalho. O Andrés, o Duílio, todos eles que eu trabalhei junto e sou grato, mas também com investimento, com uma estrutura, com confiança, O autonomia, CT, né? autonomia no trabalho para que eu decida os profissionais que vão trabalhar junto, Sim. que a gente vai incorporando a comissão técnica, então a gente foi colocando profissionais que nem no masculino eram habituais ter, nutricionista, psicólogo, né, e psicóloga, e assim, a gente incorporou bem a estrutura tanto de profissionais quanto de equipamentos que a gente precisava ter para ter o projeto coerente com a ambição que nós tínhamos, né? E deu tudo muito certo, né? A gente teve até resultados muito difíceis de serem alcançados, porque quando você alcança, você seguir vencendo é muito, muito desafiador. E a gente, no último ano, foram 4 títulos de 4 campeonatos, enfim, então a gente teve muita... Muitas meninas, inclusive a Tamires, que eu falei com ela também, dizem assim, pô, eu tava parada, eu fazia tempo que eu não jogava, pô, o Arthur me ligava, pô, vem aqui, vamos dar... Não, mas eu não tô, não, mas vem pra cá, vamos treinar. Não é uma. As meninas confiam em você em todos os sentidos, pelo que eu percebo, não, como treinador, acreditam naquilo que você fala, porque isso aí é a coisa mais importante para um time de futebol. O jogador tem que acreditar naquilo que o treinador fala. Claro. Senão não adianta. Não adianta o treinador começar a falar e um grupo não acreditar, ou a coisa não dá certo, começa a duvidar, a coisa não anda. Qualquer liderança, né? Exatamente. As meninas confiam naquilo que você fala e as meninas confiam em você como pessoa. Isso é muito mais... Isso é bem importante que eu quero destacar, porque a sua importância como treinador de futebol todo mundo está vendo. Né? Óbvio, você vê os resultados. Mas eu quero destacar, e queria que você falasse, a sua importância como um homem trabalhando com as meninas, e as meninas confiando, tendo segurança, vivendo tranquilas e acreditando naquilo que você fala. Como que você foi se aproximando para você adquirir a confiança das meninas? Sim, claro. Casão, eu sempre falei a verdade na minha vida, seja na educação do meu filho, em casa, com meus pais. Sempre fui pautado para falar a verdade e ser
um cara que eu não me preocupo muito com as questões que podem acontecer, as consequências que podem acontecer. Eu não tenho medo de fazer as coisas, né? Eu não tenho receio de tentar, de fazer. Errei muito, né? Como todo mundo, para você ter sucesso, você com certeza vai fracassar bastante no começo, Sim, você vai claro. ter os seus erros e isso como treinador, né? Como liderança, fui melhorando essa liderança que eu acho que eu já tenho de uma certa forma nato, assim, desde pequeno eu me via já uma liderança, mas liderar um grupo de mulheres é diferente. Fui aprendendo muito isso com elas, as características, como eu consegui entender o ambiente que significava ser jogadora de futebol aqui no Brasil, né? Porque tem algumas histórias muito parecidas em comum entre elas, né? Mas também tem as individualidades, tem o que cada uma passa, a dificuldade lá atrás de pô, ir para um treino sem dinheiro, não tinha dinheiro para passagem, era muito problema, jogadoras Preconceito. preconceito demais, né, demais, de todos os níveis, né, Sim. homofobia, racismo e, e a questão da Isso mulher jogar jogando futebol. futebol, não tinha acesso, enfim, então isso tudo eu fui entendendo o quanto isso era fundamental para eu, né, ter uma admiração sobre cada pessoa que estava comigo, né? E aí essa confiança parte de, né, ter essa admiração dos dois lados, né? E a confiança sempre foi dos dois lados, né? E eu desde muito cedo com times inferiores que eu sempre encorajei elas para que elas pudessem, né, porque é futebol e Sim. você consegue competir se você, né, se dedicar, tiver organização. Claro que existe às vezes nível competitivo muito diferente, mas a gente sempre fazer o melhor. E até agora nas Olimpíadas, porque o Brasil também era uma seleção muito desacreditada. Todo mundo escutei falar que, pô, o futebol brasileiro é daqui 4, 5, né, 8 anos para frente. E logo de cara eu falei na seleção que não, eu acredito que a gente pode trazer um resultado porque eu sempre acreditei. Né? E elas veem isso, e veem o trabalho, né, Casão? Vê que o trabalho é, é verdadeiro, a gente fala a verdade, vê que o trabalho é incessante todos os dias, trabalho muito, eu e minha comissão técnica, para dar o melhor suporte para jogadores, porque eu acho que essa é a minha função. E elas observam isso e a trajetória, né, esse tempo junto com elas foi facilitando a gente conseguir fazer essa gestão do grupo, né, que é muito importante, da gente criar um ambiente onde todas se sintam bem, se sintam presentes, se sintam importantes de forma igual, né, para o nosso trabalho. E, e é assim, a gente trabalha de uma forma muito horizontal, comissão técnica e atletas. Teve uma vez que eu estava no Seleção Sport TV, não sei se você vai lembrar, que você entrou. é, Você entrou, acho que estava em São Paulo, estava se discutindo o treinador da seleção brasileira, feminino. Uhum. Não sei se era um pouco antes da Pia, ou com a Pia que não estava agradando muito tal. Todo mundo fez perguntas para você e eu fiz a seguinte pergunta. Vamos ver se você lembra. Arthur Elias, se chegar uma proposta para você da seleção brasileira feminina e uma de um time masculino de futebol, qual você escolheria? Você falou futebol masculino profissional. Mas Eu você está. falei essa. Falou, mas você Não, está na seleção brasileira feminina. uhum. Chegou alguma vez alguma proposta de algum clube profissional para você que você olhou e não sentiu segurança? Ou Sim, você não quis ir mesmo? sim, chegou e assim, não é uma questão só de segurança no sentido de não estar preparado. Para Não, mim, não. assim, eu estou preparado em todo. A, Eu sou confi treinador de futebol. a confiança que eu quis dizer é o seguinte: da estrutura mesmo. Sim, De sim, você se sim. sentir seguro de ir e os caras se apoiarem, né? Sim, a gente sabe, Casão, no futebol é resultado. Né? Seja no feminino ou no masculino, como tem um investimento maior, a paciência é menor, né? Então, claro que o futebol é resultado e eu tenho essa consciência e por isso trabalho para levar resultado por onde eu passo, né? Porque acho que essa é a função do treinador de futebol. Agora, eu não quis mudar para o masculino porque eu sempre imaginei eu encerrando um ciclo no feminino na seleção brasileira, né? Entendi. Por tantos anos de dedicação, né? E poder sabia que poderia contribuir e acho que posso ainda mais, um pouco mais para o futebol de mulheres do Brasil. Então é algo que me ajudou muito profissionalmente a ter um trabalho muito estruturado, com processos,
coisas que os treinadores do masculino têm muita dificuldade, porque o cara, ele inicia o trabalho, depois ele é mandado embora. Sim. Aí ele fica trabalhando 3 meses ou 6 meses no máximo, 8 meses, um ano. E isso prejudica demais você ter um processo de treinamento e de gestão pensando mais a médio prazo, pelo menos, Sim. né? Onde você consegue evoluir o seu trabalho. E eles estão sempre retomando o trabalho, estão sempre iniciando o trabalho. Sim. É uma dificuldade para o profissional ele evoluir nesse cenário, né? E eu evoluí todos os anos, então assim, eu sei que estou muito preparado para qualquer desafio em futebol, seja masculino ou feminino que apareça, mas também acho muito importante você pensar a cada passo que você dá, porque a cada decisão que você toma, você vai para um cenário diferente que você vai precisar, naquele cenário, ser vencedor. Então, no feminino, agora na seleção brasileira, e no masculino, isso deve acontecer depois dessa passagem. É uma coisa que eu venho falando já há bastante tempo, já poderia ter acontecido antes, mas foi bom também esperar um pouquinho e agora estar Claro. comandando a seleção. Mas eu vejo que tanto eu quanto minha comissão técnica, a gente está muito pronto para trabalhar em um clube grande, masculino, enfim, e conquistar títulos. Do jeito que você fez o futebol feminino no Brasil, dar um salto de qualidade, por que eu falo que você fez? Porque você formou um time no Corinthians muito competitivo, esforçou os outros times a melhorarem também, a dar estrutura para correr atrás de um time que está ganhando tudo. Então, o seu trabalho forçou que o futebol feminino no Brasil, de clubes, desse um salto de qualidade, né? E agora, eu acho que você vai fazer a seleção brasileira dar um salto de qualidade também em resultados. Tanto que, quanto tempo você está na seleção feminina? Agora, Olha, 8 meses? efetivamente trabalhando 10 meses. 10 meses. Em 10 meses você teve que formar uma equipe, convocar jogadoras para ir para uma Olimpíada em Paris, que o seu futebol feminino saiu desacreditado, muita gente, a chave é difícil, vai cair fora, não vai dar em nada, tal. Muita gente remando contra, tem muita gente que rema contra gratuitamente. Sim. Quero deixar bem claro, gratuitamente. Porque você não é obrigado a gostar do esporte. Né? Você não é obrigado a gostar. Tem esporte que eu também não gosto. Claro. Mas não desclassificar e desqualificar o trabalho das pessoas que estão ali trabalhando, tanto comissão técnica como jogadores. Como foi para você convocar, cara? Não convocar agora, convocar para ir para uma Olimpíada, 18 jogadoras e mais 4 suplentes, sendo que você trabalhou com um monte de jogadoras, foi campeão com um monte de jogadoras, um monte que passou pelo Corinthians, e elas todas aí querendo vaga numa Olimpíada. Como que você conseguiu decidir, escolher essas coisas assim? Bom, Casão, com muito processo, né? Primeiro que essas pessoas que trabalham contra o futebol feminino, trabalham não, né? Falam muita bobagem. No meu ponto de vista, assim, são pessoas inseguras, fracassadas, né? E que aí, a maioria homem, obviamente, e eles acham que a mulher vai tomar o espaço do homem no futebol. Isso é uma coisa tão ridícula, né? Que passa muitas vezes por vários profissionais, né? Que tenham acesso às vezes à mídia social, aos torcedores, porque a cultura é errada. Há alguns dirigentes, né, que pensam que o futebol feminino ele não traz lucro. E É um gasto, é um não, gasto, mas não assim. um investimento, né? Mas os clubes de futebol masculino, não, os clubes de futebol eles estão todos endividados com o masculino. Então o masculino também ele não dá um lucro, né? Sim. O que a gente tem que entender é que o futebol ele é um entretenimento, ele é um esporte mais amado no mundo, mais amado no Brasil, e nós precisamos dar acesso a todo mundo que queira. É um esporte mais democrático, porque né, ele não depende de altura, não depende de raça, não depende de gênero, não depende de nada. Todo mundo pode jogar, é um esporte mais acessível e que está no nosso sangue. E a gente precisa dar oportunidade a todos, e as mulheres demoraram muito a ter essa oportunidade. E agora, aos pouquinhos aí, estão conseguindo um espaço melhor nos clubes de camisa, né? E as pessoas estão entendendo que não tem, né, mais como não dar uma estrutura adequada, ainda que tenham, a gente vê problemas recentes, inclusive, com alguns clubes com o futebol das mulheres, mas eu entendo que até a conquista olímpica e a Copa do Mundo aqui agora, isso pode evoluir, espero que isso aconteça. Em relação à escolha, com muito critério, Casão, eu convoquei muitas atletas, eu não me lembro assim de cabeça, mas pelo menos 70, 75, 6 atletas.
nesse processo de pouco tempo, poucas datas FIFAs. Fomos jogando contra grandes equipes e mesmo assim o meu principal objetivo era dar oportunidade para que todas elas jogassem, participassem de convocações e jogassem minutos suficientes para mostrar, né, o trabalho e para mostrar o entendimento do trabalho que eu estava propondo na seleção brasileira. Porque não adianta você colocar atleta faltando 5, 10 minutos, 15, você sabe que Sim, não vai isso é acontecer. muito pouco, É né? muito Então, não o cara mudar o jogo em 5 não é, minutos. então, e Tem que não é nem ser. mudar, assim, mesmo que não tenha uma participação efetiva em alguma Sim. situação importante do jogo, mas, né, de se sentir à vontade Sim, dentro entrar no jogo, da né? camisa da seleção, né? Exatamente. Muitas vestiram a camisa pela primeira vez, muitas jovens, outras experiências que a gente trouxe e que eu trouxe para realmente fazer a avaliação mais criteriosa. E a avaliação passou por muitos critérios de identificação com aquilo que eu estava propondo para a seleção, e a característica das Olimpíadas, porque é uma competição muito desafiadora. Eu sempre falei isso para elas desde o começo, nós vamos chegar na final das Olimpíadas, nós vamos lutar para ganhar as Olimpíadas ou a Copa do Mundo. Prometi isso a elas, e era um grupo que muitas vezes, com tudo que se fala, até era difícil para elas acreditarem Nelas nisso. mesmas, né? Nelas mesmas, né? Porque o pessoal fica puxando, né? E os resultados também não eram bons, e aí fica esse ambiente de que, pô, ainda falta muito, falta aquilo. Acho que falta muito para o nosso desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. Mas não falta qualidade das nossas jogadoras. Ainda que, numa lista recente aí, o ano passado, acho, de 50 melhores do mundo, a gente tinha 2 brasileiras só, a Debinha, que acabou não estando na convocação, e a Caroline, que esteve um retorno recente de uma lesão. E isso para mim não está de acordo com a qualidade do futebol feminino no Brasil. Não está de acordo, né? Eu sei o que elas podem, né? Eu sei o quanto eu posso tirar delas. Então, isso foi feito nas convocações com atletas diferentes, grupos diferentes. A gente foi consolidando, né, aos pouquinhos as ideias do modelo de jogo, mas principalmente a identidade da seleção brasileira, a mentalidade da seleção brasileira, o ambiente da seleção brasileira. Isso para mim era mais importante antes das Olimpíadas, a gente ter essa referência para que quem fosse a mais eficiente nesse cenário estivesse na lista das 18 mais as 4 e um grupo com novas jogadoras, né? Precisava a seleção passar a ter outras protagonistas, outras jogadoras que não viveram esse momento recente da seleção com resultados não muito positivos, né? Então foi feito esse critério, jogadores que conseguiriam recuperar melhor entre os jogos, porque 6 jogos em 16 dias Sim, muito é próximo. muito desgastante, né? Então era um desafio muito grande. Calor. Muito quente, viagens. Sim. A gente já sabia que ia fazer muitas viagens, viaja todo jogo, viagens algumas longas até. Então é um campeonato muito, muito duro de jogar. São 12 equipes, para mim 8 podem ser campeãs, eu falei isso sempre. E é isso, a gente conseguiu cumprir com o que eu imaginava no começo, com esse trabalho que foi construído com toda a comissão técnica, com o presidente da CBF apoiando, esteve lá durante as Olimpíadas inteiras, apoiou em termos de estrutura, com uma coordenação, né, com todo mundo e principalmente com as atletas, que elas que jogam, e elas se sentirem bem dentro das ideias, do ambiente, né? Seguras, encorajadas, e a gente jogou bola. Você teve dúvida em algum momento em levar a Marta ou não? Ou a Marta, você falou assim, a Marta está na lista, ou você foi analisando e essa decisão chegou mais próxima da lista final? Não, ela sabe disso, é o que eu acabei de falar aqui. Eu falo a verdade para a jogadora e ela sabe. A Marta, do final do ano passado, na convocação com o Japão, como ela estava, obviamente que ela não tinha condição de ir para as Olimpíadas. Não tinha. Mas a gente conversou bastante. A Marta, ela vive um momento especial na vida dela, né, de muitas situações pessoais e profissionais, né? É o maior jogador de todos os tempos. Imagine uma última Olimpíada, tudo o que passa, né? E ela conseguiu gerenciar muito bem isso e se dedicar demais, né? Então, a Marta, quando foi convocada, ela estava sendo a melhor ou entre as 3 melhores jogadoras do clube dela, que estava liderando, está liderando a briga com o time da Bia Zanerato, da Binha, da Liga Americana.
Então, assim, jogando um nível muito alto, sendo decisiva para a equipe dela. E com, né, o brilho no olho, né, que ela sempre teve, que eu achei que em algum momento Fosse se ela apagar. estava se apagando um pouco, mas eu conversei com ela sobre isso também. Ela é uma pessoa fantástica, assim, Casão. Você deve conhecer, Sim. eu tive o prazer de conhecer melhor agora na seleção. E não, ninguém chega onde ela chegou, sendo a referência, o maior jogador de todos os tempos, à toa. Então, ela em pouco tempo, em 2, 3 meses de uma dedicação extrema, ela subiu muito o nível dela e chegou muito bem para as Olimpíadas. Eu tive com a Tamires aqui e nós fomos conversando jogo por jogo. Pô, Nigéria, Japão, Espanha, França, Espanha de novo e final. Nós fomos conversando, Legal. nós fomos falando da parte tática, porque eu fiquei curioso o seguinte, eu falei, Tamires, vamos conversar jogo a jogo, que eu quero saber como que vocês trabalhavam a parte tática de cada jogo, né? Como que é o Arthur, né, nessa questão. E ela foi explicando que vocês estudavam time a time, né? Sim. E como foi para você, depois que você pegou a chave, viu os jogos, conhece o seu grupo, conhece as outras seleções, como que foi que você trabalhou time a time? Como que você imaginou o jogo? Assim, por exemplo, Nigéria, como que você imaginou aquele jogo para fazer, para montar seu time, para colocar a tática do jogo? Exatamente como foi. Eu acho que a gente teve uma assertividade muito grande, porque nós estamos na CBF, eu levei comigo mais 4 profissionais que estão lá trabalhando todos os dias. Ainda temos, a gente teve mais um analista, o André acompanhando, então 2 analistas de desempenho, preparador de goleiro, Edson, Marcelo, que é o preparador físico, o Rodrigo, meu auxiliar. E a gente fez um estudo muito profundo das equipes do grupo e também já prevendo outras seleções, mas a gente aprofundou mais nas equipes do grupo e estava muito detalhado. A gente propôs para as atletas um treinamento de trás para frente, ou seja, a gente iniciou a preparação na Granja treinando um plano contra a Espanha, e a Espanha era a única seleção que a gente tinha 2 planos de jogo, porque era a terceira partida, a gente ia ver qual plano usar de acordo com a Sim. circunstância do campeonato. Depois tinha um plano de jogo contra o Japão, esses 2 nós fizemos na Granja, e quando chegou na França a gente treinou o plano de jogo da Nigéria, que era o primeiro jogo. E a Nigéria era uma equipe que não perdia 15 jogos, que fez uma grande Copa do Mundo. A Nigéria, ela tomou gol em um jogo só na Copa do Mundo dos 4 que fez. Foi para os pênaltis contra a Inglaterra, que foi vice-campeã. E isso fazia nem um ano. Sim. Né? E de lá também não perdeu mais. A Nigéria é uma equipe que toma muito pouco gol, que com jogadoras em ascensão e uma equipe muito forte fisicamente, transições. E a gente tirou profundidade o jogo inteiro, a gente conseguiu marcar muito bem a Nigéria no sentido de tirar o ponto forte, que era a profundidade. A gente teve problemas pelos lados, né, Sim. contra a Nigéria, e de quando a bola entra do lado, o cruzamento vem de encaixe de área, né, como a gente está encaixando dentro Onde da área para apareceu a marcar. Lorena, duas jogadas A Lorena ali. foi essencial numa defesa muito difícil, estava 0-0 o jogo, mas a gente em chances claras teve mais chance que a Nigéria e mereceu vencer o jogo. Sim. E acho que a gente conseguiu entender o jogo como ele seria muito bem. E o Japão era uma equipe já mais conhecida. Só uma coisinha, você lembra quando eu falei de fundamentos, um pouquinho antes? Uhum. Eu falei de fundamentos porque, primeiro, que eu gosto mesmo de equipes que jogam bem, jogadores que dominam a bola, por causa do gol contra a Nigéria. Porque ali foi um exemplo de fundamento de domínio de bola e batida no gol da Gabi Nunes, Da Nunes. fora o passe da Marta. O passe da Marta foi forte porque tinha que passar forte ali. Mas o domínio da Gabi e a finalização dela, você fala, cara, puta, fundamentos perfeitos, né, cara? Que até comparando com jogadores, tem muito jogador hoje em times grandes, centroavantes, atacantes, que não consegue ter aquele domínio rápido. Sim. Né? Por isso que eu falei de Perfeito. fundamentos. Né? É Sim. claro que é dela isso, mas o trabalho faz com que ela fique mais segura e aperfeiçoe mais. Sim. Né? O trabalho, assim, no dia a dia ajuda, né? Mas a Nunes, por exemplo, ela teve uma formação lá no Centro Olímpico. Eu conheço a Nunes desde os seus 14 anos. Com 16 eu subi ela pro profissional do Centro Olímpico. E sempre foi goleadora, né? Sempre teve esse faro. E a bola que a Marta enfiou também é uma bola genial, né? Muito Sim. difícil de achar, mas a gente sabia que a Nigéria saltava naquela altura do campo, saltava com as zagueiras e abria esse espaço, então fez a corrida
certa, Nunes, e É, a bola a metida. Gabi Nunes foi E inteligentíssima aí de propor a depois jogada. ela Né? conseguiu ter o tempo, né, de dominar e acertar aquele golaço que foi muito importante pra gente, porque quando a gente ganhou a primeira partida, nós já sabíamos que a chance de classificação ela era muito grande, já tendo 3 pontos, pela característica da competição. É, e aí foi pro segundo jogo, contra um adversário conhecido, o Japão. A gente já tinha feito alguns jogos. Acho que a gente fez um jogo muito equilibrado, como sempre foi com o Japão, todos os jogos que a gente teve contra elas. É, o jogo foi com menos chances do Japão do que na She Believes. A She Believes a gente fez 2 jogos, contra o Canadá e contra o Japão. É, na minha avaliação, nós jogamos melhor contra o Canadá, que nós perdemos nos pênaltis. Tomamos o gol no final, de bola parada. E jogamos pior contra o Japão. O Japão jogou melhor que a seleção brasileira. E nós ganhamos nos pênaltis, com 4 defesas da Lorena, tudo. E esse jogo a gente jogou melhor que na She Believes, contra o Japão. E depois, nos acréscimos já, 90, 91, foi uma situação muito ruim que eu falei, cobrei muito o grupo naquele momento, porque nós tínhamos passado uma situação parecida no Morumbi contra o Japão, que nós vencemos o primeiro jogo na Neoquímica, 4-3, depois a gente tomou 2 gols em 5 minutos contra o Japão no Morumbi. Então era a mesma seleção, né, com a mesma situação que nós perdemos o controle de jogo e a gente tinha, né, já uma alternativa para que a gente a gente conseguiria arrumar o time, e isso não foi feito no Morumbi, que foi, né, a gente teve um choque ali e eu cobrei muito elas e a gente não lembrou disso nas Olimpíadas, coisa que custa caro. E aí vem essa virada do Japão. Só uma coisinha, deixa eu te falar uma coisa. Eu assisti todos os jogos. Como assistiu do Corinthians, eu acho que você é um excelente treinador. Você trabalha muito bem, suas equipes jogam bem. Nesse contra o Japão, por exemplo, eu achei que a seleção recuou demais nos momentos antes de tomar o primeiro gol. Ela já estava sofrendo a pressão. O Japão começou a empurrar lá para trás. Sim. Eu achei que estava demais. Eu estava vendo também. o jogo, eu falei assim, pô, vai tomar um gol. Eu também, por isso que eu tô te falando, que a gente já previa que a chance do Japão fazer o gol, empatar o jogo, era grande, porque a gente tinha perdido o controle do jogo. E naquele momento a gente tinha que conseguir respirar um pouco, segurar o jogo e arrumar a equipe, né? Isso a gente não foi capaz, como grupo, né, de ter esse ajuste. O Japão fez o primeiro gol, na minha opinião, com pênalti que não foi, porque a Yasmin está claramente com o braço de apoio no chão. Sim. Isso foi uma dificuldade também nas Olimpíadas, a questão da arbitragem. A gente não foi algo que eu fiquei batendo, porque a gente teve muita dificuldade ao longo das Olimpíadas inteiras. De tudo, de logística, de arbitragem, de lesões. E a preocupação sempre acréscimos. foi... acréscimos. E a preocupação sempre foi de buscar soluções e não ficar em cima do problema, né? E ali a gente estaria classificado com 2 jogos, né, até os 90 minutos, com 2 jogos, 2 vitórias. Então a gente teria, né, uma situação muito boa para o terceiro jogo para disputar o primeiro lugar com a Espanha. E foi esse pênalti, aconteceu o pênalti, para mim não é um pênalti que a regra protege, não estava na direção do gol, a Yasmin já tinha escorregado, você precisa ver o lance na velocidade que é o jogo de futebol, não passar naquela câmera lenta. Que aí, né, você vê a bola rolando na mão da jogadora, agora caindo. Que ela estava até tirando e acho que ela mexeu e aumentou o espaço, mas pra mim, assim, aquilo não é pênalti de jeito nenhum. E fez o gol e depois de uma infelicidade nossa, né, na saída. A menina foi muito bem, a jogadora do Japão foi muito esperta. Ali foi um momento importante no sentido de levar uma retomada de cobrança mais forte para o grupo, de que existem coisas que não podem acontecer num campeonato como as Olimpíadas. E que aconteceu, a gente ainda estava no campeonato, que a gente tinha feito os 3 pontos, e aqueles 3 pontos eram muito importantes para a classificação, a gente já sabia disso. E aí depois vem o jogo com a Espanha. Tô falando aqui, tá, Casal? Então, só uma coisinha. Nesse jogo com a Espanha, eu quero pular uma parte. Bom, o Brasil perdeu, a Espanha ganhou por 2-0 no final do jogo, tal. O jogo tava sendo jogado. Teve a expulsão da Marta. No primeiro tempo. Sim. A jogadora mais experiente, né, a craque do time, aquela que se esperava mais orientação nas jogadoras e acaba sendo expulsa. Eu não estou fazendo uma crítica à Marta, não. Eu estou falando do contexto da historinha. Como que você lidou com essa expulsão com a Marta, na realidade? Porque você já não ia ter ela no outro jogo, depois acabou não tendo nem no outro. Né? Como que você conversou com ela
O que ela te falou, por exemplo, daquela jogada? Casão, ela ficou extremamente chateada porque ela não viu realmente a jogadora. Ela botou uma bola no alto, Sim. visou a Ela bola olhou só a bola e não viu a jogadora. e ela, assim, por todo o contexto, né, uma jogadora que quer resolver a todo momento, né? Ela foi acostumada com isso, né? E ali era uma bola que não precisava resolver nada, era só, né, Sim. proteger. Ela sabe disso. É muito difícil você falar alguma coisa de futebol pra Marta que ela não entenda, não tenha passado na vida dela. Então ela sabia muito, né, o momento, né, o erro que ela teve, né, enfim. E ela só foi acolhida por mim e pelo grupo, porque é isso que ela merece, né? Claro. Isso não poderia ser diferente. Ela até se desculpou de uma coisa que não precisava, porque é uma circunstância de jogo. Aí eu não entendo se a jogadora é mais experiente ou menos. É uma coisa que todas elas sabem que é evitável se fosse intencional, mas no caso Sim. dela não foi. Ela ficou muito chateada, muito, desde a saída do campo, vocês viram, até no vestiário, enfim. E a gente conseguiu fazer com que ela esquecesse isso, né, rapidamente, porque a Olimpíada você não tem tempo pra nada, você Mas precisa se tem, mas recuperar rápido. tem um negocinho. Muita gente pegou pesado com a Marta. Sim, Teve gente falando, tem que pegar no pé, não vou passar pano, não pode passar pano pra Marta, que não, sabe, muita gente sim, usou aquela expulsão e, sabe, foi completamente desproporcional à crítica do que aconteceu. A sim. crítica é, pô, ela não precisava fazer aquilo, foi expulsa. Pô, qualquer jogador poderia fazer aquilo. Uhum, Já teve vários jogadores que foram expulsos daquela maneira. uhum. E a Marta foi. E essa questão das redes sociais, em relação à Marta Então, é algo principalmente? que a gente orienta, né, Casão, a se blindar um pouco de... É tão intenso, viagem, treino, muitas reuniões, reflexões que a gente faz, né, a unidade que a gente formou. Então a gente, quando vai para uma competição como as Olimpíadas, precisa estar imerso naquilo, né, e sair um pouco dessas mídias sociais, daquilo que se fala. Mas mesmo assim, é óbvio que chega, né? A Marta, ela é, né, uma figura assim com uma amplitude de mundial, né, sobre Sim, tudo que envolve seis ela, vezes né? melhor do mundo, Então, não à assim, não toa. tem como as pessoas não falarem. E eu vi que houve, né, tanto com ela quanto com a própria seleção, né, Sim. essa coisa desproporcional em relação ao que a gente estava Qualquer fazendo. tipo de erro. Era desproporcional, porque eu lembro quando eu assumi, as pessoas falavam, não, tem que ser daqui 8 anos, que o Brasil né, vai demorar. Aí quando saiu o grupo é o mais forte que tem. Aí quando a gente ganha um jogo e quase ganha o segundo por 6 minutos, né? E aí na Espanha, jogamos 72 minutos sem a Marta. Né? Foi 72 minutos, porque teve os Com acréscimos. um a Uma a menos. menos, e assim, era um jogo muito difícil, a gente precisava empatar para classificar. E foi o plano um do primeiro tempo, que era aquele que estava centrado na grande, tinha um plano um e um plano 2. O plano um ele funcionou até o primeiro tempo, que era o que a gente precisava do empate. Né? A Espanha mudou a sua característica, começou a cruzar bolas mais ou menos daquela zona da intermediária, não conseguia chegar no fundo livre para cruzar. Não conseguia trocar passes fluidos no meio campo, como é o jogo de posição da Espanha. Então o que a gente fez foi fechar muito bem o bloco, marcar individual duas jogadoras para mim desequilibram em qualquer jogo de posição da Espanha, que é sempre a volante, né? Foi a Pátria aliás, a Pátria foi a meia, foi a Teresa como 5 e seria a Aitana como meia, acabou jogando a Pátria. E a Aitana entrou depois. E tirar esse volume de jogo com essas duas jogadoras são fundamentais para o jogo de posição, que são os apoios de frente e as jogadoras que infiltram para fazer o gol nesses cruzamentos ou que somam jogadoras para fazer superioridade na linha defensiva. Então, isso foi feito, bem feito no meu ponto de vista, porque a gente teve ainda situações de contra-ataque, uma bola na trave, né, que desviou, mas chegamos com a Ludmilla, chegamos com a Keren em duas situações de gol. E foi um jogo com muita luta depois, porque o time lutou pelo que elas sabiam, que a gente precisava numa Olimpíada lutar, pelo jogo do Japão, da gente ter, né, jogado muito mal e vacilado naquele final. Então o time naquele dia ia ter uma outra proposta talvez no segundo tempo que não deu para fazer, porque tinha uma a menos. E a gente segurou bem, né, com ainda veio aqueles acréscimos. Aí a Alexa consegue chutar aquela bola, aquele golaço, né? Mas a gente Sim, teve chance de gol para empatar o jogo, sim. né? E até eu lembro uma situação da Kera, a Yaya pressiona, a Kera não tem uma chance clara, a Nunes
que entrou no finalzinho, teve uma chance clara de cabeceio, que ela é uma das melhores cabeçadoras do mundo. E, enfim, então foi um jogo que teve a lesão da Antônia. A Antônia, ela saiu com a fíbula fraturada, tava com a fíbula quebrada jogando, né, pulando com o pé só, enfim, a gente se dedicou demais, as atletas se dedicaram muito, cara. E aí depois de um jogo você vê aquele excesso de críticas que não são construtivas, porque quando é construtivo, ok, e eu não sou, eu acho que tem que se criticar, porque se não se critica é porque tá num ambiente fantasioso. Sim. E o futebol feminino não pode ser isso. O futebol feminino tem que conviver, Com a né, com crítica, seus ônus e seus elogio, bônus no lógico. crescimento. Claro. E acabou. E a gente está pronto para isso. Na seleção brasileira, todas as atletas, a gente está pronto para com essa responsabilidade, né? Agora, o que é ruim é quando você coloca a responsabilidade em uma pessoa, se fosse o caso, né, como algumas pessoas tentaram na Marta, ou você é incoerente com o seu próprio discurso anterior, né? Porque a gente estava ali jogando contra a seleção que era a maior seleção do mundo até então, que tinha feito 3-0 na Holanda na preparação, que tinha feito 2-0 na França na preparação, e os dois times com 11. E nós jogamos 72 minutos com 10, depois com 9, né? Porque a Antônia estava só ajudando. E o espírito dela foi muito importante pra gente, inclusive não tomar o segundo gol também. Aliás, o terceiro gol, porque a gente poderia ser desclassificado pelo saldo. E a gente sabia exatamente o que a gente precisava para classificar naquele jogo. Foi um jogo com muita dificuldade, adversidade, e que a gente suportou. Então o time cresce com aquilo, mas não só cresce com aquilo, o time não se abateu, né, com o que vinha acontecendo. A gente estava muito sólido, né, muito unido. O grupo estava acreditando demais no que a gente já tinha planejado antes, né? E aí foi isso, a gente sai do jogo e tem uma vantagem depois contra a Espanha na semifinal. Isso ficou muito claro que você falou da força do time, da união e tal, já nas quartas de final contra a França. Sim. Né? Porque o time se classificou ali como um terceiro, mas chegou para jogar contra a França como se tivesse passado em primeiro. Moralmente, estou falando da tática, da técnica, da entrega, o time não chegou abatido. Mas é outro campeonato, né? Mas assim, contra a seleção da casa, Sim, estádio não, lotado. Isso que eu ia te falar, porque assim, as atletas e o grupo todo, a gente quando conduz o trabalho, tem muita consciência do que é, né, a competição, o caráter. Então a gente sabia que era outro campeonato. Mata-mata é o que eu falei, qualquer um dos oito poderiam ser campeão, eu estou falando isso há muito tempo. Né? Então, a classificação num grupo como a gente teve, nas dificuldades que a gente teve na fase de grupo, ela foi muito importante, foi por mérito do que a seleção brasileira fez. É isso que eu coloco, porque eu escutei muito falando assim, se fosse na Copa do Mundo só classificam 2, né? Não classificam 3. Mas, pô, ou uma certa ignorância, ou até, né, uma ingenuidade de entender que a competição é completamente diferente da Copa do Mundo. Copa do Mundo, você não existe. Não, a Copa do Mundo jamais você vai ter 3 top 10 no mesmo grupo. Exatamente. Eram 3 seleções top 10 do mundo no mesmo grupo. A Espanha, primeiro, o Japão, uma das seleções, né, melhores seleções dos últimos anos no feminino, não sai do top 10. O Brasil, que tinha acabado de entrar, e a campeã, o melhor time africano. Isso jamais vai acontecer numa Copa do Mundo. Sim. Jamais. Os grupos da Copa são outro nível de grupo. Então, e a competição classificam os 8 melhores, que nós estávamos entre os 8 melhores e acabou. Enfim, então começou aí as quartas de final, fomos jogar contra a França, e se o grupo não está preparado mentalmente, se a gente não blinda, se eu não consigo blindar as jogadoras dessas questões, né, dessas críticas, e elas não têm essa maturidade, se a gente não tem aquela confiança que a gente falou agora há pouco, que é muito grande, minha nelas em mim, no trabalho da comissão, a gente perderia já no hino 2-0 para a França. Porque o hino foi uma vibração muito forte lá no estádio. As jogadoras estavam muito preparadas para aquilo. Nós não treinamos, então olha as decisões que nós vamos tomando, né? Eu tinha perdido, sem churrada de crítica desproporcional. Sem a Marta, né? Já com a Antônia lesionada, a Tamires estava em dúvida se poderia jogar ou não. A gente tinha outras jogadoras também não estavam tão aptas para o jogo. Enfim, então a gente tinha uma série de problemas e aí a minha decisão foi não ir a campo.
nós fizemos uma Aqui viagem e no dia -1, que é normal de treinar, a gente não foi a campo, porque eu queria que elas guardassem energia, que elas pudessem acumular o máximo de energia e descanso para estarem bem para um jogo muito intenso que seria contra a França. E elas, dentro do modelo de jogo, já tinham um entendimento muito forte do que a gente ia fazer, da marcação alta, pressionante, da gente conseguir individualizar em muitas jogadoras, porque o futebol, Casão, há um tempo começou o futebol, né, de um nível maior, os times marcarem muito em zona, né? E aí os times começaram a atacar bem contra quem marca em zona, aprender a atacar bem os times que marcam em zona. Então, até no último ano meu de Corinthians, eu comecei porque eu sempre vou transformando o trabalho para que você não seja tão previsível. Sim. E que você consiga, né, para ganhar, você precisa estar um pouco à frente do que... E ter outras alternativas, outras alternativas. Então, assim, muitos times europeus e as seleções não estão acostumados a sair de uma marcação tão forte no individual. E bem feita, porque o individual é com bola e o que eu cobro muito delas é que é um contra um sem bola. É o que você está fazendo no seu duelo, a bola está aqui, o que você está longe do foco da... mas você tem que ganhar vantagem nessa jogadora para a próxima bola, próxima ação. Sim. Enfim, então, contra a França, a gente já tinha treinado a seleção muito tempo, desde que eu assumi, nessa característica, né? E ela já tinha evoluído, e ela já estava, a gente estava muito unido, muito junto, e acreditando demais. E fez um jogo muito consistente contra uma seleção experiente, que estava em casa, com toda a torcida. Sim. E a gente com 20 minutos de acréscimo. Não acabava nunca, né? E a gente soube administrar isso, né? Então, você vê, a seleção não tomou um gol de bola parada, que era um problema. A seleção soube jogar finais de jogos, exceto contra o Japão, que eu acabei de falar que foi um ponto baixo, que a gente já tinha sofrido isso na preparação, não poderia acontecer, mas foi a única coisa. Depois a gente superou as dificuldades e conseguiu fazer um grande jogo, merecer vencer a França pela primeira vez. E teve mais duas chances com a Gabi, uma que pegou na trave aqui, a outra que passou cruzado, que ela bateu muito bem. Ela entrou muito bem, né? Ela foi muito bem, uma atleta que você cobrava muito, né, Casal? Na seleção, você sempre falou da Portilho. Desde a Pia. Na Copa do Mundo, que a Pia não levou, eu falei, pô, tem que levar a Gabi Portilho. Ela sempre esteve comigo nos últimos anos, né, no Corinthians. E é uma atleta que eu conheço bem, sei o nível de desequilíbrio que ela traz para o jogo, o nível de entendimento tático que ela tem dentro da nossa proposta, assim como outras, da Yasmin, jogadoras que já têm uma certa experiência, mas que não eram muito convocadas para a seleção. Então elas vêm de um outro ambiente, né? Jogadoras jovens, né, encorajadas, né, como a Jennifer, a Yaya, a Priscila, né, a Tarciane, a Lauren. São muitas jogadoras jovens, né? E ótimas jogadoras. E ótimas jogadoras, por isso foram convocadas, né? E aí a gente pegou uma França que era um final de uma geração, que não conseguiu também ser vencedora, mas que eu sabia os pontos fracos, a gente entendeu os pontos fracos que a França tinha, né? E persistiu nisso. Então a vitória foi muito mais de acreditar e persistir. E o gol sai mais dos 82, alguma coisa assim da Portillo. E ali foi um gol que o Brasil não fazia em mata-mata, acho que desde 2008, em Jogos Olímpicos. Desde 2008. Nossa. Por que não ganha? Porque não fazia o gol, ou criava pouca chance. O meu papel foi soltar a seleção para a gente criar mais chance. Essa foi, que é o que eu entendo de futebol, assim, o que eu vou liderar. Você dá liberdade para as meninas inventarem a jogada dentro do campo com a bola? Pegou a bola, fica à vontade? Casão, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma estrutura muito grande de organização ofensiva, várias formas de atacar, elas entendem, a gente adapta em relação ao adversário, eu mostro as vantagens que a gente vai ter, ou vai ser do lado da bola aqui fazendo isso, ou do lado oposto a gente vai ter essa vantagem, às vezes a gente vai começar o jogo por fora, depois vão vir por dentro, ou seja, tem várias estratégias, né, e posicionamento onde elas têm que estar em campo, porque é importante a atleta receber a bola, se posicionar, já saber onde as outras vão estar e vão correr, né? Agora a decisão é dela, isso eu dou total liberdade, nunca cobrei um atleta, faça isso, não faça aquilo, a gente avalia Você não amarra as meninas taticamente? Não, de jeito nenhum, isso vai contra a natureza delas. Contra a natureza da escola do futebol brasileiro. Isso, então assim, isso é ruim para a atleta, se sente... não ela, né? Ela não é ela dentro do campo. Isso para mim é fundamental. Precisam ser elas dentro do campo
na característica enquanto mulher e quanto atleta, o que ela pode ser de melhor ali para se expressar, né? Então, não tenho isso, mas tem uma organização muito clara e Sim. que é o que eu mais invisto em tempo de trabalho, de treinamento, em relação à organização ofensiva, para a gente criar chance de gol, criar muita chance de gol, né? E isso é mais difícil no futebol e eu preciso trabalhar, por isso eu trabalho muito, né? E as questões defensivas foi como eu falei, eu acho que a gente foi evoluindo, o Brasil não tomou gol de bola parada, o Brasil segurou, né, bem os placares quando precisou, o Brasil se impôs, né, defensivamente com uma marcação agressiva e teve alternativas de vencer diferentes formas adversários que a gente sabia que eram muito qualificados, como a Espanha depois, né, mas que tinham os seus pontos fracos e a gente tinha algumas vantagens, como foi na semifinal, de ter os dois planos, né, de Sim. ter um plano um e o plano 2 e na semifinal funcionou muito bem. E a Espanha? Aí você vai jogar com a Espanha de novo. Pô, Espanha, campeã do mundo, ganhou da gente lá. Pô, Ótimo, tava engasgado. a gente tava com 10, mas elas ganharam ali. Ótimo, Cara, mas foi um atropelo, tava bicho. engasgado. Foi um atropelo porque a gente cresce, as atletas precisavam daquilo, né? Precisavam. Foi tão difícil a primeira fase, fazendo algumas coisas, né, não muito bem feitas, mas fazendo outras coisas muito dentro do que a gente se preparou. E as circunstâncias acabaram levando a gente a somar só 3 pontos, mas a gente acreditava muito no que estava fazendo já na primeira fase, porque não há uma transformação de um dia para o outro, assim, Casão, você sabe, né? Então, assim, mas o jogo da França foi muito importante para que, né, aquilo que a gente acreditava foi mostrado para o mundo inteiro, né? Porque foi a primeira vez que venceu a França, venceu em casa, naquela atmosfera do estádio e jogando bem. E aí entra contra a Espanha, e eu troco bastante o time também, todos os jogos, porque é uma competição que não Sim. tem nenhum sentido jogar tão frequentemente assim. 2, 3 dias de Muito diferença, difícil né? para o futebol, com viagens, né? E elas respondem de uma maneira fantástica, assim, ao plano de jogo que tinha sido treinado, tinha sido falado lá na Granja, né? E que era dentro da característica do meu trabalho com a seleção brasileira. Então, o primeiro gol sai da uma pressão que a Priscila faz na Sim. goleira espanhola e tava lá. Elas têm um caderno até hoje. A Tamires poderia ter trazido aqui uma coisinha, tipo uma apostila que a gente Sim. imprimiu lá. Tem um modelo de jogo que é grande e tem um plano de jogo. Dentro do plano 2 da Espanha tá lá. Pressionar a goleira. Por exemplo, contra o Japão, Ela a falou. gente não Ela ia não mostrou pressionar. o papel, mas ela falou que. Pressionar a goleira. Então, a Priscila cumpriu muito bem, porque aí elas executaram exatamente o que precisava e com uma entrega, uma coragem e uma qualidade muito grande. E a Pri foi, pressionou, deu o primeiro gol pra gente. O segundo gol, ele é dentro do modelo nosso, e foi falado, a gente treinou essa bola, a gente falou muito do que a gente chama da bananinha, né? Que é a bola que a Yasmin Vai cortando, né? ela cruza, né, entre a zaga e a goleira, e ela cruza forte porque ela sabe que a Portilho está forçando a linha do outro lado, né, e ela força a linha nos intervalos das zagueiras, porque marca em zona, então ela vai naquele intervalo certo e só empurra a bola pro gol, faz um belo gol, 2-0 no primeiro tempo, e com uma imposição, né, de não Sim. deixar Não, a Espanha jogar de uma outra maneira. 2-0 dominando o jogo Porque e pra mim, podendo fazer mais para parar a gols. Espanha, a gente tinha duas situações, né? Ou mais fechado, com a linha de 5, com as individuais, duas individuais para tirar o volume e obrigar a Espanha a fazer coisas que não estão acostumados e levar no contra-ataque, porque a seleção brasileira tem atletas de muita velocidade, né, naquele jogo. Por exemplo, Ludmilla, Keron, depois entrou a Portilho, a Adriana, que não estava naquele jogo, estava voltando, né, mas não estava à disposição até então, enfim. Então a gente tem velocidade para cumprir vários planos de jogo. Mas esse era o que eu trabalhei pela seleção para a gente. Estava escrito no plano de jogo, no plano 2. Quando vamos usar? Quando precisar do resultado e quando enfrentarmos a Espanha no mata-mata. Porque eu tinha convicção que a gente ia enfrentar a Espanha no mata-mata, que eu falei, nós vamos classificar. Eu até brinquei com as jogadoras, não era uma brincadeira só, eu falei assim, ó, se a gente não classificar, eu não volto pro Brasil. Eu fico na França. Não era ruim também, mas eu acreditava muito de a gente classificar. Eu acho que é obrigação a seleção brasileira classificar em qualquer competição de futebol. E nós classificamos e ali estava escrito, ó, no segundo jogo mata-mata nós vamos aplicar esse plano com um fator surpresa, até porque é aquilo que eu falei, as espanholas não estão acostumadas a essa marcação agressiva individual, não se pratica isso, elas não treinam isso no dia a dia, elas não jogam contra seleções que fazem isso bem feito como o Brasil faz, né? E a gente foi pro segundo tempo, voltou ainda muito melhor também, dominante, criando Sim. muitas chances de gol.
E aí a gente tem o terceiro gol foi A Portilho da escorou de isso, cabeça. que foi um contra-ataque, né? Nós conseguimos ligar um contra-ataque. A Priscila, a mais jovem do grupo, tem uma tranquilidade na transição de arrastar a bola, levar, aquela Uhum. tranquilidade. Ela só chapa para Adriana do lado oposto, que a gente tem uma continuidade no contra-ataque. A Adriana acaba perdendo o gol, mas a bola sobra. O Portilho tem tranquilidade, cabeceia, a Adri Sim. vai. E o quarto gol, que era também do plano, da gente não não recolher o time, não ficar embaixo até o final do jogo. A gente precisava Agredir o tempo todo. pressionar a Espanha, porque a gente sabia que com o cansaço e com a Espanha no campo ofensivo, que trabalha muito bem após, ia ser muito difícil a gente não tomar um gol no final. Então a gente queria pressionar a Espanha, ainda que a Espanha ia empurrar a gente algumas vezes, Sim. como o Japão fez quando você falou, pô, vai tomar o gol, mas o Japão estava sendo desclassificado na primeira Sim. fase com aquele resultado, então vai vir para cima. E a Espanha também estava sendo desclassificada, então vai vir para cima. Mas a gente queria seguir pressionando alto e foi o que a Karen fez, a Karen. E aí teve uma tranquilidade, além de roubar a bola, teve a tranquilidade de Sim, dá meter um embaixo tapa. das pernas. E ela machucou ali, nesse lance, e seguiu, né? Assim como o espírito nosso, né? Seguiu no jogo, né? Mesmo com sentindo, que não tinha mais troca também, ajudando a equipe. Todas elas foram muito guerreiras em todos Então, os jogos. Então foi jogaço. fantástico, né? Um jogo maravilhoso. Aí tudo bem, vocês meteram 4-2 na Espanha. Vamos pra final? Vamos pra final. Surge o grande problema. Polêmica e discussão aqui no Brasil. Não pode pôr a Marta. Tem que pôr a Marta. Não pode pôr a Marta. A Marta não pode jogar. Aquilo outro, aquilo outro. Eu escrevi uma coluna, eu até mandei pra Cris lá, que eu falei o seguinte. Cara, se a Marta ficar no banco, não é demérito nenhum, não é problema nenhum, e eu tenho certeza que ela vai entender as condições da situação. E se o Arthur conversar com ela, a Marta vai entender qual é a sequência. Pô, 2 vitórias seguidas, eu achei que seria certo você não começar com a Marta. Essa é uma opinião pessoal minha. Que eu achava que não era um drama nenhum. Como que foi para você decidir isso? Você conversou com a Marta? Casão, isso é uma coisa que fica muito mais assim falada fora do que uma preocupação grande minha. A minha preocupação é botar o melhor time Sim, para iniciar e ter as armas para o segundo tempo, claro. porque todos os jogos são equilibrados. Não há um jogo, né, assim, contra a Espanha até foi, né, o placar que a gente abriu foi, né, fora da curva, mas a gente sabia que contra os Estados Unidos o jogo poderia ser decidido na prorrogação, poderia ser decidido nos pênaltis. É uma equipe que toma muito pouco gol. Então, eu poderia escolher a Marta Diniz, eu poderia escolher a Marta para Os últimos segundo tempo, 30. talvez prorrogação, enfim, e ter uma experiência dela em um momento que o jogo também já tivesse com as duas seleções um pouco mais cansadas desse desgaste imenso que é a Sim. competição e que ela poderia se sobressair muito bem nesse segundo momento e não iniciando, né? Mas não teria nenhum problema de iniciar com ela se eu visse que as outras também ou não estivessem recuperadas ou não, né, não fosse o melhor confronto contra, né, as adversárias, Sim. imaginando o jogo em todos os aspectos que o jogo tem que ter. Então a decisão ela foi muito tranquila, a Marta ela já tinha falado antes comigo sobre isso, sabe? As pessoas ficam criando uma coisa que Sim. ela mesma, a gente já tinha conversado muito antes, quando ela estava suspensa ainda, ó. E a gente não tem esse tipo de vaidade na seleção mais, tá? Não sei se já existiu. Comigo não tem mais, né? Dentro do ambiente da seleção. Todas elas se entregam para o trabalho, todas elas sabem que são importantes. O respeito à Marta e todas as gênias do futebol que a gente já teve, ele é eterno, sempre vai existir. A admiração que as jogadoras têm por ela é incrível, né? Então isso contribuiu muito para nossa campanha também, essa troca, né? Então a Sim. Marta contribuiu muito dentro de campo e fora também. Então foi feito de uma maneira que a gente acreditou que seria o melhor para a seleção. Que fez um Infelizmente a jogaço, gente né? não, principalmente no primeiro tempo, a gente não, Pô. infelizmente não fez o gol. Nós fizemos um gol impedido e novamente para mim a arbitragem entra de Foi uma mal forma. que foi pênalti, né? Foi muito pênalti, Casão. E assim, aí que tá. As pessoas também, dessa crítica às vezes que tem que existir. Mas também a gente precisa então igualar os cenários. Porque Sim. se é numa Copa do Mundo masculino e tem Então, um assim, pênalti numa final, como teve, isso ia aí cair ia matando. ser falado todo dia, o dia inteiro. Esse vídeo ia ficar sendo repetido. Sim. E foi muito pênalti. Foi muito pênalti. E numa situação que quem sai na frente
leva muita vantagem. Sim. Dificilmente a outra O seleção vai jogo tava virar. muito igual, né? O Muito jogo tava igual, muito e uma igual. final com um desgaste. Era o sexto jogo em 16 dias, Casão. Era muito desgastante. É muito difícil ter força para virar uma final, entendeu? Então, se a gente sair na frente, a gente seria campeão. E o pênalti não foi marcado. Mais um absurdo, assim, para mim, da arbitragem. E aí, depois, tomamos, né, o gol e buscamos. Acho que até o final o Brasil estava em cima. A Adriana teve uma chance clara de Cara, pô, cabeça. a goleira foi Foi monstro, muito hein? bem a goleira e a gente jogou assim dentro do que podia. As jogadoras foram fantásticas, eu tenho muito orgulho do que elas Sim. fizeram. Elas foram encorajadas, a gente não ligou para nada essa questão de o retrospecto contra os Estados Unidos, as Olimpíadas passadas. A gente mostrou o futebol brasileiro, uma seleção que tem muito futuro pela frente, pelas jogadoras jovens que tem, pela mentalidade que mostrou e que eu espero que a gente continue crescendo, né, nisso e não se diminuir para ninguém, né, não se achar melhor que ninguém também, porque nunca, a gente não vai ser, né, e algumas seleções às vezes cometem esse erro, né, de acharem que o Brasil é inferior a elas e a gente conseguiu, as jogadoras mostraram isso e foi uma das cenas mais bonitas na minha vida, depois do nascimento do meu filho, foi ver o pódio olímpico. Elas Maravilhoso, né? receberem. Eu consegui sair de um processo meu e de todo mundo ali, óbvio, de uma tristeza grande pra gente não ter conseguido ouro, mas de ter esse orgulho de ver Não, elas é uma recebendo a medalha de conquista de prata. medalha de prata, né? A medalha de Mais prata é que uma isso ninguém conquista. fez no Brasil, né? Então, Exatamente, assim, há conquista muito de tempo a gente queria medalha de voltar. prata é uma conquista, medalha de bronze é uma conquista, como é a conquista da medalha de ouro. Você tá lá, só três seleções ou três atletas vão receber uma medalha. Então todas elas são conquistadas. Sim. Né? E é incrível, Casão, a atmosfera do palco olímpico, assim, é uma deve coisa ser que louco. me chamou muita atenção. Eu nunca vi uma entrega de medalhas com uma luz tão grande, assim, uma energia tão... foi incrível, assim, mesmo. E eu até furei lá a barreira, fiquei de frente ali pra Pra dar uma poder ver olhada. melhor. Que maravilhoso. Porque era um momento especial Sim. para o nosso grupo, aquilo que a gente viveu. E sabemos o significado que pode ser aí para tantas crianças e o desenvolvimento do futebol feminino. E aí, de 27 tem Copa do Mundo. Tá No longe, né? Brasil. Tá longe, né, cara? Tá? No Brasil. No Que Brasil. bom, né? Que bom. Vai ser bonito, é legal, vai dar uma motivação. Mas vamos entrar naquela questão pior da história, que é a cobrança e esse grupo de pessoas que remam contra. Né? Você já imaginou quanto vai ser a cobrança da seleção brasileira aqui no Brasil, principalmente dessas pessoas que exigem alguma coisa, não aquelas que apreciam, torcem e sabem que pode ser campeã, mas pode não ser também? Como que você vai preparar o grupo para isso? Porque preparar o grupo psicologicamente para disputar a Olimpíada lá em Paris é uma coisa. Agora você vai ter que preparar um grupo para jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil com tudo isso que gera o futebol aqui no Brasil. Né? Vai ter cobertura total, vai passar nas emissoras, vai ter jornal, vai ter portais, tudo vai ser em cima da seleção feminina. Sim. E nem tudo vai ser do lado bom. Sim, claro. E que bom, Casão, que bom que tem essa repercussão, esse ambiente. Para se ter, né? Quanto mais cobrança se tem, mais apoio, estrutura, investimento tem que ter. Sim. Então as coisas têm que ser coerentes. Eu vejo um crescente, mas eu acho que ainda, né, algumas coisas têm acontecido com clubes. Recentemente a gente tem mais essa oportunidade até a Copa do Mundo, sabe? De correções, de investimento maior. E que venha todo esse interesse, essa cobrança, essa mídia. Isso não é do futebol feminino, né? O futebol brasileiro, ele tem essa característica, né, de uma mídia que cobra-se muito, como se tivesse uma solução mágica, querendo uma receita simples, pronta, querendo uma culpada ou um culpado, querendo, né, coisas do futebol que são coisas antigas do futebol que hoje já não tem mais, né? Então, o time ideal, não sei o que, cara, eu trabalho com uma outra lógica dentro do treinamento, uma outra lógica de condução de grupo, uma outra coisa que é difícil das pessoas entenderem isso, e eu entendo que é difícil das pessoas entenderem, mas é o meu trabalho, é o que eu acredito, é o meu método, né? E quem tem que entender é meu grupo, né? E
pode ter certeza que o que vai acontecer na seleção brasileira é de uma doação extrema a essa camisa, uma identificação com o nosso futebol, né? Isso já, a Olimpíada já mostrou, né? E não vai deixar de mostrar em nenhum momento a seleção. A gente pode, até lá, obviamente, vão ser, né, existir muitas convocações, diferentes atletas, oportunidades sendo dadas, processos que andam paralelo, né, São a 23, né? sim, é simplesmente Vai processos aumentar um paralelos a pouco o simplesmente leque. ganhar o jogo, cada Sim. jogo, entendeu? A gente precisa ganhar a Copa. Sim. Eu sei que a cobrança é essa, e a minha cobrança vai ser essa, da gente vencer a Mas Copa em assim, casa. eu tenho uma expectativa. Pessoalmente, eu tenho Uhum. uma grande expectativa, mas eu não tenho uma cobrança. Eu tenho expectativa. Eu Depende sinto que do... pode ser uma coisa bem bacana pro futebol Sim, feminino, pro futebol brasileiro, tá? Não é claro, pro futebol claro. feminino. A gente Futebol precisa, né? O brasileiro. futebol brasileiro também. A gente Exatamente. precisa retomar isso, né? Esse orgulho do nosso futebol, dos nossos jogadores e jogadoras, né? É uma luta, porque a gente se boicota, né? Sim. O próprio futebol, as pessoas que vivem no futebol, seja não só a mídia, mas os profissionais, dirigentes, eu acho que a gente entrou num modo operante aí de se auto-boicotar, né? O nosso produto, os nossos jogadores, as nossas jogadoras. Mas eu acho assim, o futebol brasileiro ele perdeu uma identidade. Sim, Há mas não tenha há um bom dúvida. tempo aí. Não E tenha eu dúvida. acho que o futebol feminino tem essa identidade. O futebol feminino ainda tem, Sim. continua, não perdeu essa identidade da escola futebolística brasileira. Eu acho que o futebol masculino, ele perdeu isso. Dá para Dá recuperar. pra Dá recuperar, para Casão, recuperar. claro que dá. Mas o futebol feminino tem essa escola Mas não é fácil da recuperar. alegria, né? Do jogo, Sim, sabe? Essa coisa de você gostar muito de jogar futebol antes de você gostar muito de ganhar dinheiro. sim. Né? A minha geração gostava muito de jogar futebol. O dinheiro ele é a recompensa, ele é, Exatamente. né, aquilo que vem depois, né? O primeiro é você viver o futebol e ser você dentro do campo. Sempre falo isso para jogadores e acho que os jogadores também, eles precisam, né, sentir quem eles são, né, dentro do campo, ter, né, uma unidade forte, né? Claro que é um desafio grande para o Dorival agora, como foi Sim. para os outros treinadores, porque há bastante tempo já a seleção masculina não vence uma Copa do Mundo, que é o que todo mundo E não quer, joga bem. né? É essa E o pior, exigência. e não joga bem, né? Esse é o problema também que É, pega pro torcedor, sabe? Pô, você olha, uhum, afasta, não tem uma atração uhum. pra ver o futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou otimista, Casão, sou otimista Ah, eu também tanto tô. Eu com sou o otimista pelos feminino quanto com o jogadores que eu masculino. vejo surgindo. Luiz Henrique do Botafogo, eu acho ele A espetacular. gente tem muito talento, Estevão. muito Eu tenho muitos jogadores, jogadores jogadoras, aí que eu acho muito. que dá pra recuperar a Sim, escola técnica do Brasil. exato. Quais eram as suas referências como treinador, assim? Quero dar um exemplo pra você. Se eu fosse treinador, eu tenho como referência o Rinus Mitchell, da Holanda, Sim, principalmente da Copa de 74, e eu tenho o Arrigo Sacchi, que era do sim. Milan, que foi a época que eu joguei na Itália por 6 anos, eu enfrentei aquele Milan por 6 anos, e eu vi de perto, dentro do campo, como jogava aquele estilo. Sim. Também muito ligado ao futebol holandês, tinha 3 holandeses lá, né? Van Basten, Gullit e Rijkaard. Então essa escola, se eu fosse um treinador, eu ia me basear muito nessa mistura, Uhum, né? legal. Porque uma complementa a outra. Sim, O saque, o Arrigo Sacchi, o pressing do saque era muito mais sufocante do que era o do Rinus Mitchell. O Rinus Mitchell era na movimentação, o sim. saque era na pressão. Mas os dois jogavam em linha, faziam linha de impedimento e tudo mais. Uhum, Seria o time, eu ia montar um time com essas referências. uhum. Quais foram as suas referências como treinador? Casão, acho que as suas duas referências são excelentes e existem muitas, né? Pra gente observar, se inspirar de alguma maneira, mas os dois que você citou e outros todos que a gente pode citar aqui, o Guardiola, o Tele que você Sim, citou agora há pouco, o Ferguson, o Klopp mais recentemente, pode citar muitos, mas para mim o fundamental de um treinador, de um líder, é você ter é, suas convicções e o seu modo de trabalhar. Né, eu não consigo olhar para o trabalho de uma outra pessoa e falar, pô, eu vou pegar isso daqui dele, e isso daqui dele, e vou montar o meu. Entendeu? Eu tenho inspirações, eu tenho assim, algumas coisas que eu olho e falo, pô, esse cara ele vence porque ele organiza o time dessa maneira, ele é convicto naquilo, né? E dá certo, né? Então, assim, é, o jogo de posição hoje que todo mundo, né, fala muito, é um jogo ainda vencedor, espanhol, tudo.
ele tem algumas coisas que eu coloco no meu trabalho parecidas, né? Tem, tanto é que as jogadoras que já jogaram com o pessoal, né, que joga na Europa, Espanha, tudo, se identificam com com algumas situações ofensivas, por exemplo, né? É, a gente tem essa pressão alta, forte, que hoje muitos fazem no mundo, mas não é você marcar alto, médio ou baixo, é como você vai fazer isso, né? Quais são os seus parâmetros, quais são as suas referências para fazer isso, né, dentro do campo? Em qualquer fase do jogo, quais são as referências que você passa para seus E as jogadores? características dos jogadores que você tem na Isso que mão, eu ia né? falar, exatamente. E quais jogadoras você escolhe para fazer, né, essa proposta? O que eu tenho para mim é que eu tenho um trabalho que é coerente com aquilo que eu te contei da minha história, de construir o meu trabalho, um trabalho mais autoral dentro do que eu acredito, né, que é no futebol. Você precisa ter uma identidade do teu time, quais são as relações, né, qual é o propósito que a gente tem aqui, isso aqui está tudo dentro da nossa identidade, né? É, a gente tem um modelo de jogo, esse modelo ele é independente de sistema tático, independente do adversário, independente de qualquer situação, nós vamos treinar mais isso, esses são os hábitos que a gente quer, de você visualizar que se tiver eu, você e o Sócrates ali, ó, o Magrão ali, É, se tiver eu e o Sócrates contra você e tiver mais um marcador, eu posso isolar eu e o Sócrates contra você, esquecer esse marcador e em vez de pensar um 2-2, nós pensarmos juntos um 2-1. E entendi. a gente está conectado nisso, né? A gente entender que no futebol hoje tem função em todo lugar do campo. Não é o que se faz no centro da bola não é tão mais importante do que está fora do foco da bola, né? Que é o lance seguinte. Enfim, então são coisas que a gente vai trazendo que estão dentro do modelo de jogo. Aí temos o sistema de jogo, que esse eu mudo de acordo com o adversário. Sim. O sistema de jogo, ele é uma distribuição das jogadoras em campo e as pessoas se pautam muito nisso. Ah, se tivesse no 3-5-2, ah, se tivesse no 4-4-2. Errou porque fez isso, errou porque... Aqui o modelo é mais importante. O sistema, eu penso assim, eu posso variar ele. E eu devo variar ele para trazer uma situação de vantagem para minhas jogadoras, uma vantagem coletiva em relação ao adversário. E tem o plano de jogo. Esse sim, o plano de jogo, ele vai dentro daquilo que a gente fala que, pô, olha, a gente vai ter esse tipo de bola parada contra o adversário que se defende assim. A gente vai atacar nos primeiros 15 minutos muito mais para esse lado, porque a gente vai fazer superioridade aqui e nós vamos conseguir ter vantagem para depois finalizar do outro lado. Esse adversário tem uma entrelinhas grande, então em vez de a jogadora, eu até com as jogadoras, a gente tem criado outras nomenclaturas também. A gente tem uma posição que chama meia ponta na seleção, que eu já tinha no Corinthians. A meia ponta, ela é uma meia, é uma jogadora que pode ser uma meia, quando o entre linhas está favorável, ou ela pode ser uma ponta, quando o entre linhas não está favorável à profundidade. Ela vai decidir se ela é uma meia ou se ela é uma ponta. Por isso ela é a meia ponta, né? E aí essas duas jogam do lado da 9, Sim. por exemplo. Então, dependendo da característica do adversário, das jogadoras, a gente vai com um plano de jogo, né, em relação ao confronto. Então eu entendo futebol com tudo isso, né, em termos de organização, e com a sua predisposição para fazer o seu trabalho, né? Aquilo que você está no seu limite de buscar, de você querer de verdade. E ter Entendeu? Você convicção, tem que né? querer de verdade, E entendeu? ter convicção naquilo que tá pensando, naquilo que Sim. tá vendo, né? Isso eu tenho Então, muito, dá porque pra perceber. eu formei, né? Eu acredito muito no que a gente faz, assim, não sou eu, é a comissão inteira, com as jogadoras, sabe? Tudo que. Como foi no Corinthians, cara, eu vi também nessas. Ah, o Arthur, nessas críticas que a gente levou aí, né? O Arthur não tá preparado para o nível internacional, o Arthur não conhece o nível internacional. Casão, é tanta bobagem, assim, porque, cara, ninguém ganhou mais que eu no futebol feminino. Né? Foram 11 brasileiros, eu ganhei 6. Fui pra final e mais 2 ainda. Então, 4 Libertadores, tudo que eu pude jogar, trabalhar, eu trabalhei. Eu, não que, assim, me ache melhor que os outros, como eu acho que o meu time nunca tem que se achar melhor que o outro. E não acho. Mas também eu não aceito uma um desclassificação. julgamento, uma desclassificação que está descabida com o meu trabalho de muitos anos, 17, 18 anos como treinador. Né? E foi para a final 2 treinadores que a gente veio de clube, com muito semelhante. Né? E ela é muito competente, a Emma. Ela, pô, conversei com ela,
ela lembrou do Corinthians, eu lembrei do Chelsea, a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre como foi legal, né? E o futebol hoje, ele, independente de ser seleção ou clube, ele passa por essa organização, passa por você saber gerenciar fora do teu grupo aquilo que está no ambiente, né? Uhum. Então é difícil estar no Corinthians, é difícil, né? Você conhece muito, né, a Sim. característica do clube de massa que é o Corinthians, e levar um projeto como a gente levou, né? Não foi só valores dentro do campo e qualidade de atleta ou de treinador, foi muito mais que isso, né? Sim, claro. E a seleção brasileira também, ela é muito mais, né? O que representa vestir a nossa camisa da seleção. E eu tenho muita consciência disso, eu fiz a minha vida, me preparei para isso, né? E eu sei que as atletas também, a gente vai viver um momento especial na Copa, Eu tenho né? certeza disso. Que venham as críticas e a gente vai escutar, né, com leveza e com crítica, autocrítica também, óbvio, porque como eu disse, a gente erra e As acerta, críticas, a gente erra e acerta, mas a então, gente se prepara para as errar críticas menos e servem para acertar você mais. refletir. Claro, Elas não claro. servem para você se abater. Não, isso Não é? jamais. Você É nem isso. tem tempo de se Deixa eu te abater, né, fazer Casão? uma Não coisa. dá. Isso Eu aí tenho não... dois quadros aqui. Mas antes desses dois quadros, eu quero te fazer uma pergunta, porque nós conversamos lá no início. Agora eu vou te pegar aqui Bora. numa pegadinha. Você falou que assim, quando seu ciclo acabar na seleção brasileira, você vai querer treinar um futebol masculino, um time, não é? A princípio sim, né? Né? Então, beleza. O seu ciclo é até a Copa do Mundo? Ou depois da Copa do Mundo você pretende prolongar o ciclo? Ou depois da Copa do Mundo nós talvez podemos ver o Arthur Elias treinando um time de futebol masculino aqui no Casão, Brasil? eu não sei. O futebol, acontece as coisas muito rápido, né? Então, eu imagino, claro, que eu posso estar na Copa do Mundo, né? E vai ser uma honra se eu estiver no comando da seleção. Não sei se vou estar até lá também, Não, nem essa certeza eu tenho. vai estar até lá. Então, se Né? eu Tudo estiver, correr tudo certinho, tá lá. E depois? depois você tem uma Olimpíada no outro ano, mas tem, né? Você É tem o claro, desejo, vai. um desejo meu eu tô há muitos anos no futebol feminino, né? Muito tempo. E acho que assim, indo bem na Copa do Mundo, chegando nos objetivos que eu tenho com a seleção, é, tá mais que missão cumprida, né, cara? Eu acho que se eu sair hoje, eu já me sinto com a missão cumprida, com o que eu contribuí pro futebol das Feminino. mulheres. E não em relação a essa questão de títulos que eu Sim, acabei de sim, falar, mas sim. de relação de transformar, né, algumas vidas, visões de vida, né? Sim. De conseguir impactar positivamente no ambiente que eu construo, né? As pessoas se sentirem respeitadas e bem nos ambientes que eu construí. Não foi só no Corinthians, lá desde o Centro Olímpico, lá atrás, na USP, no Sim. Maquinac lá, que a gente, né? Eu recebo mensagens dessas meninas até hoje, Nacional. algumas que a gente ajudou, né? E que elas me ajudaram muito também. Sou muito grato a tudo que eu tive. Para mim a missão está cumprida, mas claro que enquanto eu tiver, eu vou lutar Claro. e aonde eu estiver, eu vou lutar para vencer, para a gente conseguir, né, justificar o nosso dia a dia, né, de trabalho em qualquer grupo que eu estiver. Eu acho que você vai ser um ótimo treinador de futebol masculino. Do futebol, né? Uhum. Mas quando você Acho trabalha com o feminino, eu vou falar o masculino. que a Porque diferença não é você, grande. porque você lida bem com as pessoas. Você consegue ter boas relações, né? Sim. Você passa confiança para pessoas. E assim, um dos segredos de um treinador ser bom é a honestidade com os Um jogadores. atleta, Porque claro, é com a honestidade que você vai conquistar a claro. confiança do jogador, né? Então eu Sem acho que dúvida. você é bastante honesto. Nós estamos aqui um tempão só falando de futebol, cara. Então eu tenho um quadro aqui que é assim, lado B. Lado B é o seguinte, qual é o seu lado B? Arthur, que tipo de música você gosta? Olha, eu gosto de rock and roll, tem um monte aí atrás. Que tipo de música Música você gosta? brasileira. Cinema, teatro, o que Música, você música curte? brasileira, Casão. Eu gosto de música brasileira. Eu gosto muito de samba, de pagode. Gosto de música popular brasileira, gosto muito. Os rocks também, né? Na época, Titãs, Paralamas, me influenciaram muito também, Cazuza, assim, influenciaram no sentido de meu gosto musical, Sim. né? Cássia Eller, Rita Lee, né? Oh, A gente caramba! teve, pô, Eu já te contra... ele, se eu for presidente de um clube, eu vou te contratar. pela música. Mas assim, eu sempre escutei, minha família, né, tem muita gente que toca, a gente faz umas festas grandes, família é muito grande, então desde criança assim, escuto muita música. Eu já fiz preleções no futebol
levando a música junto ao futebol, Que né? legal. Que são parte da nossa cultura. Assim como nas Olimpíadas, logo nos primeiros dias eu levei uma filósofa para Que falar legal. com o grupo, eu queria abrir um pouquinho, né, a nossa mente. E depois levei algumas esportistas vencedoras, como a Paula, a Fofão, a Joyce do rugby, quem que eu tô esquecendo aqui? Paula, Fofão, a Joyce, e a boxeadora, a lutadora, como que é? Esqueci o nome dela, enfim. A gente conseguiu levar pessoas que são vencedoras em outros esportes antes delas embarcarem Entendi. para as Olimpíadas, Que legal. né? E aí a gente, com a filósofa, abriu a mente de tudo que eu queria que elas recebessem de novo, né? Entendi. Porque a gente precisa evoluir na nossa vida. Então, Claro. hoje a gente vê que a música, alguns não evoluíram tanto, né, Casal? Sim. Que é uma música mais, com menos conteúdo, com Sim. batidão, pá. Mais que eu respeito também, porque, Sim. né, cada um tem o seu Então, o gosto, outro mas quadro é o o meu seguinte. gosto são essas músicas mais antigas e brasileiras. Eu gostei. Então, Muito bom. desde samba, de Ótimo Moreira da gosto. Silva, Sim, muito bom. entendeu? E O outro quadro é virando o jogo. Então eu vou virar o jogo para você. Você pode fazer as perguntas que você quiser para mim, das suas curiosidades. Sobre qualquer coisa que você quiser. Você é o entrevistador, vamos dizer assim. Eu sou entrevistador do Casa Grande. Porra, cara, prazer, hein, te entrevistar. Hein? Casão, vamos ver. Você, se eu jogasse no futebol de hoje em dia, você acha que conseguiria ajudar o time defensivamente quanto o- hoje o futebol precisa? Ou você acha que o 9 precisa correr certo, guardar um pouquinho de energia para fazer o gol? Então, Arthur, é o seguinte, eu comecei aqui no Corinthians, né, como centroavante. Fiz gol, fui artilheiro, tal. Joguei na Caldense antes como centroavante. Fui pro Porto jogar de 8, tinha outro centroavante. Fui para o Asco na Itália também para jogar como centroavante, mas quando eu cheguei na Itália, eu fui aprendendo outras necessidades dentro do campo. Eu joguei num time, primeiro, que era muito pequeno, o Asco, jogava para fugir do rebaixamento. Então, eu só vinha jogando em time grande. Eu tinha acabado de ganhar a Champions League com o Porto e fui jogar pro Ascoli. Time pequeno. Não o Ascoli. Eu aprendi com muita dificuldade, mas aprendi a marcar, a voltar, a sofrer, ser inferior ao adversário. Porque eu sempre joguei no time que ou era igual ou era superior ao adversário. E ali, não. Eu estava jogando num time que precisava de esforço. Então eu aprendi muito ali. E quando eu fui pro Torino, eu sempre gostei. Sabe aquele dois toques de sábado? Eu tinha um time e o Chifo, que era o belga, tinha outro. A gente fazia o time. Eu jogava de líbero no meu time, no dois toque. E teve um dia em Milão, contra o Milan. Eu estava jogando dupla de ataque, o lateral foi expulso, nosso. Enquanto ficava com 10, o treinador estava aquecendo o cara para entrar, eu voltei lá e falei pro líbero, para ele ir para volante, pro cara do volante ir para lateral esquerda, para eu ficar de líbero enquanto o cara aquecia lá. O treinador não mexeu. Ele não trocou, ele mandou o cara Você sentar. estava cumprindo aqui, Porque eu joguei bem. Fui um dos melhores em campo. Últimos 20 minutos. Pô, tinha Gullit, Van Basten. Era um ataque pesado. E eu joguei de líbero muito bem. Então, eu peguei. Quando eu voltei pro Brasil, no Flamengo eu já fazia isso, só que o pessoal não entendia. O pessoal aqui no Brasil não entendia. Achava que eu voltava demais, ou achava que quando eu estava na defesa eu atrapalhava a defesa. Eles não entendiam, eles achavam que eu, como 9, tinha que ficar lá dentro da área. Mas eu já não fazia isso há muito tempo. Eu já jogava. Já veio um outro casão, né? E assim, Então, eu fui para lá atacante e voltei para lá um jogador mais completo taticamente, com entendimento de jogo, entendeu? Parabéns, então, aproveitando a oportunidade que você tem. Então hoje, se eu jogasse hoje, eu iria ser um cara que você poderia usar em diversas funções, inclusive como defensor, inclusive como um volante marcador, ou um atacante de área. Eu preferi você de atacante de área, ajudando, né? Mas que bom, é bom escutar isso, porque o jogo precisa, mas eu também entendo que a gente precisa entender cada jogador, né? Até onde ele pode, a jogador pode te ajudar, por exemplo, defensivamente. Eu passo algumas referências para a seleção hoje, que, por exemplo, elas tinham muito hábito de voltar toda hora atrás da linha da bola. Sim. Mas se tá certinho aqui, muitas vezes você não precisa voltar atrás da Claro. linha da bola. Você já tá pronto para quando roubar a bola, sair tá no mais contra-ataque, perto, entendeu? exatamente. Então, assim,
correr certo é ter uma economia de energia, que você gasta muito, né? Pra ser mais eficiente. Agora, outra Fala. pergunta. Eu tô entrevistando. Não, né? você ia Então, falar vamos lá. assim, a maioria dos, Agora eu jogadores da época dos anos 80 que foi pra fora, jogar na Itália principalmente, que era o principal campeonato, eles voltaram diferente. Quem ficou lá bastante tempo, voltou diferente. Voltou assim, com uma visão mais ampla tática do jogo. Pô, então, o que a gente quer é que no futebol brasileiro os jogadores não precisam sair pra aprender coisas muito... Claro que você sempre aprende, né? Claro. Aqui o Brasil diferente. é um país continental, inclusive nos estados, né? Sim. Às vezes tem diferenças, tudo. Mas não uma diferença tão gritante, assim, de coisas mais básicas, né? Vamos lá, você gosta de cozinhar, Casão? Puta, cara, eu não gosto. Nada? Cara, não curto. Você não faz um rango, nada? Não faço, bicho. Puta, Você gosta? Eu gosto, eu Você gosto. curte? Eu Bem, gosto, você eu gosto vai... de cozinhar, eu cozinho bem. Então, Gosto eu de não- churrasco, eu gosto de assar, né? Eu Na não churrasqueira, cozinho, qualquer cara. tipo de... Mas gosto bastante. Legal. É uma terapia também. Eu nunca. A minha terapia é ouvir música, ler algum livro quando eu tô ali mais disposto, mas a música pra mim É mais o rock and roll ou... Não, eu ouço tudo. Tudo. Eu ouço tudo. Eu Jazz, gosto. blues? Porra, eu adoro jazz, blues eu adoro, black music, soul music, reggae, heavy metal, hardcore, rock and roll. Eu gosto de toda essa. E amo o MPB, né? Eu cresci ouvindo MPB. Belchior, Chico, Caetano, Gil, Clube da Esquina, os nordestinos todos lá, Alceu, Moraes, Geraldo Azevedo, Elomar, Edinardo, Fagner, enfim, eu cresci Legal. ouvindo essa turma aí. Que bom, que legal. É isso? Ué, tô satisfeito. Então, beleza. Eu Arthur. não tenho tanta experiência como entrevistador. Obrigado. Valeu, Eu espero que você tenha gostado do papo. Adorei, pô. Eu achei Obrigado. sensacional. Obrigado também. Você mostrou mais conteúdo ainda de conhecimento, de futebol mesmo, de tática, de jogo e de relações. Eu achei espetacular. Pessoal, nessa semana eu tô com o Arthur Elias aí batendo um papo legal, hein?